Boa noite. Ok, né? Deu certo, né? Desculpe aí os problemas técnicos, mas acho que estamos ao vivo, né? Se alguém puder dar um ok aí, acho que Felipe Messara, é isso? Podemos então dar início? Muito bem, então nós vamos dar início ao nosso estudo, né? Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Primeiramente, agradecer a oportunidade que nos é oferecida para o estudo da noite de hoje. O som está audível? Vocês estão ouvindo bem? Vamos aguardar mais uns minutos aí. Ok, Felipe. Então vamos começar, né? Vamos fazer nossa prece inicial, buscando levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso divino amigo, aos benfeitores espirituais que muito têm nos auxiliado em nossa jornada evolutiva aqui na Terra, de maneira que possamos encontrar a sintonia necessária para o entendimento do Evangelho de Jesus, que de alguma forma possa auxiliar-nos no entendimento, na compreensão acerca dos objetivos essenciais da nossa existência. Que a bondade do alto nos favoreça, amparando a todos nós que aqui nos encontramos, nos dois planos da vida, de maneira que possamos chegar ao final da nossa reunião acrescidos de mais luz e de mais entendimento. Em nome do Cristo, dos amigos espirituais que nos auxiliam, nós pedimos a permissão para dar início à nossa reunião. Paz a todos, que assim seja. Felipe, não tem mais participantes? Como que é? Tem mais alguém que vai participar?
Mas... Ok, então vamos lá. Muito bem. Eu queria compartilhar um estudo, né, uma página, mas acho que não vai ser possível, né? Então eu vou ler. Reconhece-se a árvore pelo fruto, né? Está no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Nós vamos começar pela interpretação de Lucas, né, que são os dois evangelistas que escreveram essa passagem de Jesus, quando o Cristo vai dizer que a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Narrativa de Lucas, no capítulo 6, versículos de 43 a 45. Bom, então o interessante aqui, Jesus ele vai fazer sempre referências, né, a respeito das plantas, né, e aqui ele faz uma analogia, uma comparação das criaturas humanas como uma árvore. E ele vai definir bem claro que uma árvore boa não pode dar mau fruto e uma árvore má não pode dar bom fruto. Então, quando a gente começa a analisar essa questão do fruto, a gente acha que necessariamente os frutos são nossas ações. E não necessariamente, né? Aliás, Jesus ele não veio preocupar com as nossas ações. Ele está preocupado com os nossos sentimentos. Se a gente pegar a doutrina espírita, tanto o Espírito de Verdade, quanto as mensagens de Emmanuel, a gente vai notar que o sentimento é a tônica principal. Para quem se dá o trabalho de estudar o Evangelho de Jesus, vai perceber que o Cristo a todo instante vai se referir ao nosso coração, ao nosso sentimento. O Emmanuel vai definir muito bem claro no livro Pensamento e Vida, na seguinte sequência, que sentindo pensas, pensando fala e falando ages. E com isso nós criamos válvulas obliterativas ou alavancas propulsoras, né, do nosso progresso. Ou seja, a base de tudo é o sentimento. Né? Então todas as vezes que nós sentimos, emitimos uma vibração de sentimento, nós estamos criando um destino para nós. Então o fruto que se refere aqui necessariamente da árvore não é essencialmente as ações, até podem ser. Por que é o fruto de uma árvore? O fruto é o resultado que ele é a síntese de tudo aquilo que uma árvore se preparou para cumprir a sua missão. O fruto é o resultado, é o produto da própria árvore. Então, o fruto diz respeito aqui à intimidade, à essência, à essencialidade. Representa aquilo que é intrínseco à qualidade da árvore. Aqui não se fala das folhas, do tronco, das flores, fala do fruto, né? Então, o fruto é o resultado da seiva. Então, trazendo para a nossa realidade, o que seriam os nossos frutos? Os nossos frutos são os nossos sentimentos, né? É a qualidade do nosso sentimento. Como é que nós estamos sentindo em relação à vida, circunstâncias, pessoas? Como é que é o teor dos meus pensamentos que são originados a partir daquilo que eu sinto? Não é necessariamente aquilo que eu faço. A gente conhece muitas pessoas que praticam um monte de coisas, mas que o sentimento é totalmente contrário. Porque se Jesus estivesse falando de ação, né, de coisas que a gente faz, a gente vai perceber na história da humanidade grandes criminosos, guerreiros, que foram canonizados, inclusive, né,
pelas religiões, pela igreja, porque fizeram grandes obras, né? Grandes escravocratas, mas que deixavam contribuições, digamos assim, poupudas, né, para as obras de assistencialismo. Então não é isso, né? Tem uma frase de Joana de Ângeles que diz o seguinte, que Henrique Rockefeller, né, foi um grande empresário, um grande industrial na época, né, no começo do século XX, nos Estados Unidos, que antes de morrer deixou grandes haveres monetários para as obras filantrópicas, né? É um ato louvável. Mas ela vai dizer que São Francisco de Assis, sem ter um vintém, fez muito mais caridade do que Rockefeller, né? Então, o fruto, o fruto representa aquilo que eu sinto, a minha essência. Quando a gente fala, por exemplo, a gente sempre costuma citar Chico Xavier, porque o Chico realmente foi para nós uma referência, né? Nada de querer idolatrar a figura do Chico, mas o Chico, por exemplo, a presença dele alimentava as pessoas, né? Espiritualmente falando. A presença, quando ele chegava no ambiente, ele envolvia ali o ambiente no calor vibracional, né, do seu sentimento. Então esse era o fruto que ele oferecia. Não era pelo tanto de coisa que ele fazia, mas a própria presença dele irradiava aquela bondade. De maneira então que o fruto vai dizer a respeito da minha intimidade. Como é que eu me posiciono em relação à vida? Como é que eu estou movimentando em relação às circunstâncias? Porque eu posso parecer uma coisa, fazendo atividade assistencial, fazendo uma campanha do quilo, fazendo um monte de trabalho. Mas na minha intimidade, como é que eu sou? Né? Como é que eu me posto, por exemplo, diante de uma rede social? Né? Nos meus grupos ali, de mídia social, por exemplo, como é que são as minhas colocações? Né? Porque tudo isso está interligado. Tudo isso diz respeito, né, àquilo que vai na minha intimidade. Então, o fruto é o resultado do meu sentimento. Quando nós vamos ler lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 7, se não me engano, Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Né? Ou seja, nós só vamos conseguir ver Deus à medida que nós limpar o nosso coração. Né? Coração é o quê? Representa sentimento. Né? Então, com um sentimento limpo, a gente vai ver Deus em tudo. Né? Felipe, você está participando, está ok? Gostaria de falar alguma coisa, de comentar alguma coisa a respeito desse primeiro tópico que a gente conversou a respeito do fruto? Ok, Felipe? Podemos continuar? Alguma pergunta, alguma colocação? Muito bem. Então, continuando aqui no versículo, né, de Lucas, ele vai dizer, né, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uvas na sarça. Ou seja, há uma coerência de Jesus aí. Né? O Cristo vai estar sempre usando, né, as árvores como símbolos. Então, por exemplo, o sicômoro representa o quê? O sicômoro é o oposto da figueira. É uma figueira que não dá fruto, né? Uma figueira brava. Né? O zambujeiro, por exemplo, também representa a oliveira, né, que não produz frutos, certo? Que representa esse outro nosso lado. Né? E nós sabemos que todos nós, antes de mergulhar aqui na Terra, conforme se lê na questão 258 do Livro dos Espíritos, é feita uma programação. O espírito ali, ele tem a liberdade de escolher o gênero de provas que ele vai cumprir aqui na Terra, certo? Então ali é muito bem claro, muito bem estudado, muito bem delineado. É feito todo um planejamento, né, com muito amor, com muito carinho, para que o espírito tenha êxito
aqui na Terra, para que a gente possa vir e produzir aqui os frutos adequados, né? Os frutos adequados. Então, para que nós possamos ser produtivos, tem uma mensagem de Emmanuel que se chama enxertia divina. Enxertia divina. Ele vai dizer que todos nós recebemos essa enxertia do alto a fim de produzirmos mais e melhor. Então, ninguém que encarna aqui na Terra está carente, digamos assim, ausente dessa enxertia, né, dessa seiva abundante que desce da providência divina a nosso favor. Todos nós recebemos os recursos necessários para que possamos produzir com qualidade, para que possamos produzir os frutos sazonados, os frutos saudáveis, que vão servir de alimento, né, para todos aqueles que se aproximam de nós, porque essa é a nossa função. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para produzir, para auxiliar o Criador na sua obra da criação. Então nós recebemos essa enxertia. O Emmanuel vai dizer que essa enxertia pode vir às vezes de uma palavra de um amigo, de um livro, né? de um filme que nós assistimos, de uma orientação da espiritualidade, mas o fato é que a todo momento nós estamos recebendo essa enxertia do alto, a fim de nos fortalecermos e a fim de produzirmos os frutos com qualidade. E quando Jesus compara a árvore, nós a árvores, ele não está preocupado se essa árvore é vistosa, se essa árvore ela é frondosa, se essa árvore tem um tronco, né, majestoso, nada disso. O que importa é a qualidade do fruto. Porque às vezes nós observamos, assim como as árvores, pessoas, né, que às vezes são muito espalhafatosas, vestem roupas, né, diferentes, ou se apresentam de maneira, digamos assim, exótica, ou maneira, às vezes, para impressionar as pessoas, né? Ou a pessoa fala muito bem, ou a pessoa tem uma fisionomia, né, muito atraente, ou a pessoa tem muitos recursos, mas não é nada disso que conta, nada disso. O que conta efetivamente é a vibração, é o sentimento que a pessoa coloca naquilo que ela faz, é o fruto que ela está oferecendo. Então, individualmente, nós recebemos essa enxertia e as coletividades também recebem essa enxertia. Nós lemos, por exemplo, quem foram os exilados de Capela, né, que vieram aqui para a Terra? Eram espíritos que orbitavam, né, que moravam na, na constelação, né, de Cocheiro, de Capela. Eram alguns milhares de espíritos que não poderiam mais viver naquele planeta, porque aquele planeta estava passando por um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, semelhante está acontecendo aqui conosco, aqui na Terra. E existiam lá alguns milhares de espíritos que não poderiam mais viver naquele mundo, naquele orbe, em função da incompatibilidade, né, de seus sentimentos em relação aos habitantes daquele mundo. Então, esses espíritos foram convidados, né, e aí entra, né, o Cristo, né, Jesus os acolheu e prometeu, Jesus prometeu a vinda aqui na Terra, e o objetivo da vinda do Cristo foi para receber os capelinos, e o Cristo prometeu recebê-los pessoalmente aqui na Terra. Então, a vinda dos capelinos aqui na Terra, segundo Emmanuel, teve dois objetivos. Primeiro, para que eles pudessem resgatar os seus débitos contraídos lá no Monte Capela. E segundo, auxiliar os habitantes, os autóctones, que já habitavam aqui a Terra. Porque a Terra vinha apenas num plano do mundo de provas, não existia expiação. Era somente provas, porque os espíritos que estavam encarnados aqui não tinham ainda muita abertura mental, digamos assim, no campo da consciência, no campo da razão. Então, eles não cometiam equívocos, erros, eles agiam quase que por instinto, digamos assim. Paulo vai definir muito claramente, né? Paulo vai dizer o seguinte: quando não se sabe o que é lei, o que se faz é lei, tá certo? Mas a partir do momento em que você conhece a lei, se você cometer um equívoco em relação à lei, aquilo se torna o quê? Uma expiação. Então, o mundo que vinha num campo de provas passa a ser, com a entrada dos capelinos, que os capelinos trouxeram o conhecimento que os autóctones não tinham, e isso clareou a mente deles. Então,
todos os erros cometidos a partir daquele momento, daquela enxertia, passou a caracterizar como o quê? Como expiação, né? Porque expiação é repetição de prova. Então o mundo passou, que vinha num processo de provas, passou a ser um mundo de provas e expiações. Então isso foi uma enxertia divina, a vinda dos capelinos. Houve um surto no processo evolutivo aqui da Terra. E essa enxertia continua, né? Considerando que todos nós somos uma árvores em potencial, né? Toda árvore tem um momento de encimentação, em que a semente, né, é colocada na cova, e depois ela vai, né, rompendo ali, né, com seu próprio esforço, né, rompendo o solo obscuro, para que ela possa então receber os raios solares, promover a fotossíntese, né, e ela vai angariando os recursos, vai absorvendo os nutrientes, né, para que ela possa então dar as folhas, dar as flores e o fruto, né. Então chega um momento em que nós temos que oferecer o nosso fruto. E que fruto nós estamos oferecendo à vida? Qual é a qualidade do nosso fruto? Porque João Batista vai dizer muito claramente para nós, que foi o precursor, né, primo de Jesus, ele vai deixar muito claro, né, quando ele vai definir, arrependei-vos, né, em relação aos fariseus, arrependei-vos. Toda árvore que meu pai não plantou, vai dizer, ele será cortada na raiz e lançada ao fogo. Então, quando a nossa frutificação, os nossos frutos, eles começam a ser danosos, os nossos frutos começam a prejudicar outras pessoas, o que a providência divina faz? Vem e poda, nos poda na raiz, para que a gente possa então ser transplantado para outros solos, a fim de aprender a produzir, né, com qualidade. Essa poda na raiz, que é uma imagem assim muito forte, muitas das vezes representa o quê? Representa algumas vicissitudes da vida, que a providência divina estabelece a fim de que a gente possa despertar para a realidade. Às vezes é a perda de um familiar querido, um arrimo de família, a perda de um emprego, né? A perda de uma saúde física. Então, quando a gente começa a produzir frutos, e esses frutos são prejudiciais ao próximo, quase sempre a providência divina vem e procede a poda, né? O corte vigoroso na raiz, para que a gente possa, então, aprender a produzir frutos com qualidade. Isso não quer dizer que representa um castigo, mas são medidas educativas para que a gente possa, né, aproveitar os recursos que a providência divina coloca. E a todo momento, né, nós recebemos do alto os elementos necessários. Agora, o fruto é a nossa responsabilidade. O fruto diz respeito à nossa responsabilidade. Nós recebemos do alto, né, todo o amparo, todos os talentos, recebemos, né, todos os recursos necessários, mas a produção do fruto diz respeito à minha intimidade, àquilo que eu sinto, não necessariamente aquilo que eu faço, mas é aquilo que vai no meu coração, certo? Como é que está o meu sentimento em relação às obras que eu executo, né? É isso que nós temos que ter cuidado. E a todo instante, nós estamos sendo convidados a promover essa frutificação. E nesse sentido, o Evangelho de Jesus é, sem dúvida, um roteiro seguro para que a gente possa produzir com qualidade. A questão é que nós pegamos o Evangelho de Jesus e muitas das vezes interpretamos de maneira equivocada a sua mensagem. O fato é que o Cristo não veio aqui à Terra fundar religião. Jesus não fundou nenhuma religião. Mas nós pegamos a sua proposta de vida, né? Porque o que Jesus veio trazer para nós? Uma nova consciência, uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar a vida. Quando ele vai dizer de maneira muito clara lá em João, capítulo 8, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que Jesus está dizendo com isso? Que vida é essa? Nós não estamos vivendo? No entendimento do Cristo, não.
Só existe vida na consciência em que ele vive. E ele vai classificar, ele vai mais longe ainda, ele vai classificar de mortos aqueles que vivem a consciência humana. Porque consciência é como se fosse um óculos que a gente coloca para enxergar a vida. Nós temos a consciência abaixo da consciência humana, que é a consciência animal, que a gente conhece muito pouco. Temos a consciência humana, que é essa que nós estamos passando, que o espírito está passando. E temos a consciência, né, crística, que é essa que Jesus veio trazer para nós. E essa consciência crística, ela é diametralmente oposta à consciência humana. Porque enquanto o fundamento da consciência humana chama-se amor, o fundamento da consciência, aliás, enquanto o fundamento da consciência crística chama-se amor, o fundamento da consciência humana chama-se egoísmo. O fundamento da consciência humana chama-se egoísmo. Tudo aquilo que o ser humano quer é se dar bem na vida, né? Tudo para mim primeiro, para minha família, para meus filhos, meus amigos, se sobrar alguma coisinha para o resto. E na consciência crística é completamente o oposto. Até mesmo quando nós oramos, nós fazemos alguma prece, nós pensamos, Pai Nosso, que estás, a gente pensa Deus lá longe, distante. Nós aqui, Deus lá. E na consciência crística, não. Quando Cristo fala assim, eu e o Pai somos um, né? Deus está em mim. Vai chegar um momento em que nós estaremos nessa consciência, em que Deus estará lá, mas também estará dentro da minha intimidade. E vai chegar um momento em que não haverá separação, em que Deus está dentro de nós, né? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, sem essa tomada de consciência, fica difícil nós produzirmos frutos com qualidade. Por quê? Porque na consciência humana eu vou querer produzir somente para mim, somente para atender meus interesses personalistas. E segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nós estamos há séculos nesse processo, nesse binômio de ilusão e desilusão. Que binômio é esse de ilusão e desilusão? Segundo Emmanuel, nós, lá no mundo espiritual, desiludimos, porque lá escancara para nós a realidade, que aliás, é um ponto fundamental, né, a diferença entre as consciências, porque na consciência crística, o eu, a individualidade, não é o ser humano, é o espírito. E na consciência humana, o eu, a individualidade, é a personalidade. Porque na consciência humana nós invertemos, nós achamos que somos seres humanos e que temos um espírito. E ao contrário, nós somos espíritos vivendo temporariamente uma experiência humana. O André Luiz vai dizer isso no prefácio do Nosso Lar. Isso aqui é um teatro. Muda-se o palco, mas os personagens são os mesmos. Então, o que o espírito vem fazer aqui na Terra? Essa pergunta é importante, porque nós somos espíritos. O que a gente veio fazer aqui? Alguém sabe? O que a gente veio fazer aqui? Se a gente não souber dessa resposta, fica difícil. O que a gente veio fazer? Essa pergunta ela tem dois pontos importantes. O que a gente veio fazer aqui? Ou seja, nós não somos daqui. Tá certo? O que a gente veio fazer? Nós não somos daqui. E segundo, o nosso tempo de permanência aqui tem um prazo de validade. Então a gente não nasceu aqui, nós não somos daqui e não viemos daqui. Nós somos seres espirituais passando temporariamente uma experiência humana. E para isso o espírito toma uma personalidade para viver as provas que ele escolheu no mundo espiritual, segundo o Espírito de Verdade. Se a gente ler a questão 258 e a 132 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver de maneira muito clara o Espírito de Verdade explicando isso aí. Então a gente veio aqui na Terra o quê? Nós viemos aqui cumprir os desígnios de Deus. É o que está na resposta da questão 132. Viver aqui as vicissitudes, viver as provas que nós escolhemos no mundo espiritual. Então o espírito mergulha aqui na matéria para que ele possa vivenciar as provas escolhidas lá no mundo espiritual. Isso tem que estar muito claro. Então, o que acontece conosco na presente existência faz parte do gênero de provas que o espírito escolheu no mundo espiritual. Não tem nada de castigo, né? Nada de punição, mas essencialmente um gênero de provas que nós escolhemos para mergulhar aqui na Terra. E como é que nós estamos passando pelas provas? Porque isso vai dizer a respeito do nosso fruto.
que é o nosso sentimento. Qual o sentimento em relação à prova? Porque da prova eu não tenho como fugir, né? A prova, se eu escolher no mundo espiritual, vou ter que viver essa prova aqui. Agora, a prova é no íntimo. Tem muita gente que fala assim, eu não suporto o meu relacionamento, né? Eu não separo porque eu sou isso, porque eu sou espírita, né? Eu vou levar até o final para ver se eu fico livre. Não resolveu, né? Ou seja, a pessoa está passando pela prova, mas está tirando zero, tá certo? Porque o que vai levar em consideração é o sentimento. Nós temos que começar a tomar essa consciência. Não é tanto de coisa que a gente faz. Quando a gente morrer e for para o mundo espiritual, não vai ter ninguém lá no mundo espiritual perguntando quantas palestras eu fiz, quantas campanhas de quilo eu fiz, quantas cestas básicas eu doei. Não vai ter ninguém perguntando isso, mas vai perguntar se eu fui capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Sentimento, meus amigos. Se alguém der ao trabalho de estudar o Evangelho de Jesus, sem viés religioso, vai perceber que o Cristo, a todo instante, vai estar falando para o nosso íntimo, para o nosso coração. Não tanto pela nossa movimentação de caráter externo. Então Jesus não veio aqui à Terra fundar a religião. Ele veio nos arrancar dessa consciência. E essa consciência por Cristo é morte. Deixar aos mortos ou cuidar de enterrar os seus mortos. Quem vive a consciência humana, está fundado na consciência humana, está morto para a consciência crística. Porque ele é o contrário. Ele é o contrário. Aliás, Jesus hoje para nós ainda é um grande desafio. A proposta da consciência crística é um grande desafio. É por isso que Paulo vai definir de maneira muito clara, né? Que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que morrem. Porque nós não queremos. Nós fugimos, né, do sacrifício, digamos assim. Nós fugimos daquilo que é embate. Mas não existe felicidade a preço barato. Não tem como conquistar a paz a preço barato. O Espiritismo não promete uma felicidade a preço barato, sem essa luta, né? Sem o sacrifício do nosso egoísmo, sem o sacrifício dos nossos interesses personalistas. Então, qual é o fruto que nós estamos doando à vida? Qual é a qualidade? Qual é o sabor que esse fruto tem? Quando nós aproximamos das pessoas, qual é o sentimento que as pessoas têm em relação a nós? Se nós fôssemos desencarnar essa noite, se nós fôssemos partir para o mundo espiritual, qual seria a lembrança? Que lembrança nós deixaríamos às pessoas que estão à nossa volta? De que elas lembrariam de nós, se nós partíssemos essa noite? Porque isso vai dizer respeito à qualidade dos nossos frutos. O que estamos contribuindo para alimentar essa fome, esse desespero que campeia pelo mundo em que nós estamos vivendo? Porque o mundo está passando por uma transição. E transição é doloroso, que é um parto, né? E é necessário que os escândalos venham nesse momento, porque nada a ficar de coberto, como disse Jesus. Nada, tudo será colocado aos telhados. Então, essa loucura aparente, vou falar aparente porque tem um fundamento, né? Essa loucura aparente está tudo dentro de uma ordem muito bem organizada pelo Cristo, pelo Criador, por Deus. A confusão está em mim, na minha intimidade. Mas quanto mais evoluído é o espírito, ele consegue perceber que na realidade existe uma ordem divina que programa, que está tudo organizado. Mas como a minha mente é uma confusão muito grande, tudo que eu enxergo, né, como nós falamos agora há pouco, a consciência é um óculos, e esse óculos que eu coloco para enxergar a vida, e a maneira como eu enxergo a vida, eu julgo as pessoas e as circunstâncias, de acordo com esse meu olhar. Mas que não representa necessariamente a verdade absoluta. É uma verdade íntima, individual, pequenina que eu tenho, baseada nos conceitos que eu possuo, nos meus preconceitos, nas minhas intenções. Então a proposta de Jesus é o quê? É nós abandonarmos o nosso personalismo, abandonar os nossos conceitos, as nossas verdades minúsculas, a fim de adotar a proposta crística. Porque, segundo Jesus, não se pode servir a dois senhores. Não tem jeito. Ou nós adotamos o Cristo como realidade para a nossa vida,
adotamos Jesus como sendo o nosso referencial, ou nós estaremos nesse círculo vicioso, né, de ilusão, desilusão, como nós falamos agora há pouco. A pessoa morre, vai para o mundo espiritual, cai a máscara e fala, meu Deus, quanto tempo perdido. Quanto tempo brigando com os outros. Quanto tempo discutindo de política. Quanto tempo fazendo isso sem nada. Né? Perdeu, às vezes, uma boa parte da existência. Se desilude do mundo espiritual, sofre uma barbaridade lá de lá, pede uma nova oportunidade para reencarnar. A espiritualidade vem, organiza, planeja, estuda, programa, a pessoa reencarna novamente, chega aqui e continua brigando com todo mundo, achando que está tudo errado, né? Esquece, escolheu esse gênero de provas, briga com um, briga com o outro, né? Cai na ilusão, acha que é melhor do que os outros, se acha superior aos demais, acha que é o dom da verdade, vive iludido, morre, desilude de novo, chora de novo, busca no mundo espiritual uma nova existência, reencarna e vai. O Emmanuel vai dizer isso, nós estamos séculos nesse processo de ilusão, desilusão. Então, quando a criatura fala assim, ah, eu estou muito desiludida da vida, que ótimo, que bom, é sinal de que você saiu da ilusão e está se desiludindo. Isso é um ponto positivo. A realidade está aos seus olhos. Isso tem sofrimento? Tem sofrimento, mas isso é ótimo. É sinal de que a pessoa está encontrando a realidade. E a realidade às vezes dói, mas ela é profundamente libertadora. Então, quando a pessoa fala assim, estou desiludida com o povo, com a multidão, que ótimo. É sinal que você está começando a enxergar a realidade. Quando Cristo fala assim, não ide pelo caminho das gentes, o que ele está dizendo com isso? Para a gente não acompanhar o fluxo da multidão, não ir pela onda do povo. Né? Porque o Emmanuel vai dizer que caminho é onda mental. Tá certo? Quando fala não ide pelo caminho da gente, ou seja, não entra na onda mental da multidão. Porque é um movimento de, né, deslocado. Ou seja, então nós temos que ter cuidado. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, muito pelo contrário. Né? É o efeito de manadas. Porque essas ondas, a multidão oscila a todo momento. Então o caminho seguro é o qual? É aquele estabelecido por Jesus, quando definiu, eu sou o caminho. Né? E João Batista vai dizer, endireitai as veredas, preparai o caminho. Ou seja, as nossas veredas são tortuosas, em função das nossas escolhas íntimas. Nós temos que ajustar a nossa onda mental na onda mental proposta por Jesus. O Chico Xavier disse, certa vez, que ele demorou mais de 20 anos para entrar na faixa mental do Dr. Bezerra de Menezes, que até então ele vivia uma luta íntima muito grande. Se ele chegava num ambiente de pessoas que estavam totalmente alegres, ele acabava entrando naquela alegria momentânea, né? naquela euforia. Se chegava num ambiente onde a pessoa estava triste, ele acabava absorvendo. Ele falou, meu Deus, eu sou o que as pessoas são. Ele fez um trabalho, né, muito intenso de disciplina interior, disciplina íntima, né, para buscar a faixa do Dr. Bezerra de Menezes, a fim de que ele mantivesse, né, um padrão vibracional. Mas isso custou um sacrifício muito grande da parte dele, uma capacidade de renúncia muito grande. A gente acha muito bonito o Chico, a vida dele, a gente sempre cita o Chico, a melhor referência para nós, que teve tão próximo de nós aqui, né? Não querendo idolatrar, porque não existe isso na doutrina espírita, né? Mas muita gente fala assim, que beleza, muito bonito. Mas sabe lá o preço que ele pagou? Porque o Chico foi uma construção com o tempo, ele se iluminou nessa existência. Mas poucas pessoas sabem a luta íntima que ele passou para conquistar isso aí. Como nós falamos agora há pouco, não existe uma pacificação a preço barato. Exige de nós uma capacidade de renúncia, uma capacidade de entrega, né? Uma capacidade de renunciar ao nosso ego, ao nosso interesse personalista. Então, meus amigos, nós já estamos então caminhando, né, para a finalização da nossa reunião. O Emmanuel, né, vai trazer uma mensagem, né, muito interessante, nós estamos agora há pouco, que fala sobre a enxertia divina. Que nós, a todo momento, estamos recebendo, né, essa seiva do alto, que nos fortalece, que nos dinamiza, para que todos nós possamos produzir. Todos nós já temos conhecimento suficiente para operar e produzir em nome de Cristo. E quanto mais nós produzimos bons frutos,
mais essa seiva abundante chega até nós. Porque a graça divina, ela é de graça, né? Ela é de graça. Não precisa de nenhuma religião para obter essa graça. Ela está disponível para todos aqueles que queiram se comungar, né, com a providência divina. Está acessível a todos nós. Basta que nós abandonemos a nossa personalidade egoística para aderirmos à vontade do Criador. Há um amigo nosso que dizia, né, que tudo que acontecia na vida, né, ele dizia: eu aceito, eu confio, né, eu entrego, eu agradeço. E que tudo está tudo justo, correto e bom, em todas as circunstâncias da vida. Porque se tudo está certo, se tudo que chega até nós está de acordo com o gênero de provas que nós mesmos escolhemos, porque uma coisa nós temos que ter bem clara: a justiça de Deus, ela não é mais ou menos, ela é perfeita nos seus mínimos detalhes. Uma pessoa se aproxima de nós para nos dar um abraço ou uma palavra ferina, se estiver no nosso cômputo, no nosso gênero de provas. Se não tiver, fique tranquilos, nem próximo de nós ela chega. Mas se chegou, é porque faz parte do gênero de provas que nós escolhemos no mundo espiritual. Então, acerenar o coração, né, entregar a Deus e agradecer pelas oportunidades, para que a gente possa produzir frutos e que a providência divina, né, as circunstâncias, as vicissitudes da vida, não venha, né, com o machado para cortar na raiz as nossas oportunidades. Se nesse momento nós começarmos, né, a produzir frutos que não sejam dignos, a produzir frutos que sejam danosos para aqueles que estão à nossa volta. Nós agradecemos então a Deus, agradecemos a Jesus, que é o divino jardineiro, que vem cuidando, né, de nossas vidas, para que Ele possa favorecer aquela seiva abundante, a fim de que possamos produzir com qualidade, né? Agradecemos a participação, a presença de todos e desejamos, né, paz aos corações e que tenhamos a serenidade diante das circunstâncias, das provas que nós estamos vivendo, como essa pandemia, né, que nós estamos vivendo, que faz parte também do gênero de provas. Faz parte, né? A, as epidemias, né, não são coisas novas. Desde que existem seres humanos sobre a Terra, existem epidemias, tá certo? Então não é necessariamente porque o mundo está de transição que está essa epidemia. Tem essa epidemia e outras virão também, porque isso faz parte do gênero de provas, né, dos seres humanos que habitam aqui. Lá em Sírios, por exemplo, onde mora Maria, Alcione, por exemplo, não tem esse tipo de epidemia, porque os espíritos que estão lá não precisam mais desse gênero de provas. Nós ainda precisamos. Então ainda teremos ainda, mesmo no mundo de regeneração, nós teremos ainda as epidemias, teremos os terremotos, os maremotos, porque isso fazem parte. O que vai mudar? O nosso olhar, a nossa maneira de receber e de perceber essas vicissitudes que a providência divina coloca em nossas vidas para o nosso aprimoramento. E que sigamos em paz, então, em nossos corações. Obrigado a todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, colocar algum questionamento, e se nós pudermos responder, fiquem à vontade. Se não, desejamos a todos muita paz aos corações. Fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Senão nós vamos então fazer nossa prece, né? Para que a gente possa então concluir a nossa reunião da noite de hoje. Então convidamos a todos nesses instantes elevar o pensamento ao alto e agradecer a Jesus pelas bênçãos derramadas em nossos corações, pelas oportunidades que nos são oferecidas e pedir aos amigos espirituais, notadamente aqueles que tutelaram a nossa existência, para que possam nos auxiliar na compreensão acerca dos objetivos da nossa existência, para que possamos viver com alegria no coração as provas que nós escolhemos no mundo espiritual. Pedimos em favor de todos os lares aqui representados, envolvendo cada ninho doméstico, num clima de muita paz
e de muito entendimento. Pedimos em favor da humanidade, pelos homens de maneira geral, nas regiões de conflitos, de guerras, para que possam compreender a necessidade do perdão. Obrigado, Jesus, em teu nome, em nome de Maria, nossa Mãe Santíssima. Nós pedimos a permissão para finalizar a reunião da noite de hoje. Paz a todos, que assim seja.